Explicação de Hebreus 1 ao 14. Contexto geral. O capítulo 1 da Epístola aos Hebreus destaca a superioridade de Jesus Cristo em relação a tudo que veio antes dele, incluindo os profetas e os anjos. O autor de Hebreus começa a carta estabelecendo que Jesus é o Filho de Deus e, portanto, tem uma posição exaltada acima de todos os seres criados. Versículos 1 e 2. A revelação de Deus através do Filho. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Explicação. Deus, que havia se revelado anteriormente por meio dos profetas, agora se revelou de forma definitiva em seu Filho, Jesus Cristo. A revelação através de Cristo é superior porque ele é o herdeiro de todas as coisas e o agente da criação. Isso enfatiza que Jesus não é apenas um mensageiro, mas o próprio Deus que se revela. Versículo 3. A glória e a sustentação de Jesus. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Explicação. Jesus é descrito como a manifestação perfeita de Deus, sendo a expressão exata de sua natureza. Ele é o resplendor da glória de Deus, ou seja, a radiação visível da majestade divina. Após realizar a purificação dos pecados, Jesus se assentou à direita de Deus, indicando a conclusão de sua obra redentora e sua exaltação. Versículos 4 e 5. A superioridade de Jesus sobre os anjos. Tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse: Tu és meu filho, hoje te gerei? E ainda, eu serei seu pai, e ele será meu filho? Explicação. Jesus é superior aos anjos não apenas em essência, mas também em nome e status. O autor cita passagens do Antigo Testamento, como Salmo 2, 7 e 2, Samuel 7,14, para demonstrar que Deus nunca se referiu aos anjos como seu filho da mesma maneira que ele se refere a Jesus. Versículos 6 e 7. Adoração e missão dos anjos. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, Deus diz: Todos os anjos de Deus o adorem. Quanto aos anjos, ele diz: Ele faz dos seus anjos espíritos e dos seus servos clarões de fogo. Explicação. Jesus, como primogênito, é digno de adoração por parte dos anjos. Em contraste, os anjos são servos de Deus, criados para cumprir suas ordens. Isso reforça a ideia de que Jesus é superior aos anjos, pois ele é adorado por eles. Versículos 8 e 9. O trono eterno do Filho. Mas a respeito do Filho ele diz: O teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com o óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. Explicação. O autor de Hebreus cita o Salmo 45, 6, 7, para enfatizar a divindade e a eternidade do reino de Cristo. Jesus é reconhecido como Deus, cujo trono é eterno. Ele é caracterizado por amar a justiça e odiar a iniquidade, e é exaltado por Deus Pai acima de todos os outros. Versículos 10 e 12. A imutabilidade de Jesus. E no princípio, Senhor, firmaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, envelhecerão como vestimentas. Tu os enrolarás como um manto, como roupas serão trocados. Mas tu permaneces o mesmo, e os teus dias jamais terão fim. Explicação. Que o autor cita o Salmo 102, 25 ao 27, para destacar que, ao contrário da criação que é transitória, Jesus é imutável e eterno. Ele permanece o mesmo, e seus anos nunca terão fim. E sublinha a sua divindade e superioridade sobre a criação. Versículos 13 e 14. A exaltação de Jesus acima dos anjos. Qual dos anjos Deus alguma vez disse: Senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Explicação. Novamente, a superioridade de Jesus é enfatizada. O autor faz referência ao Salmo 110, 1, que é amplamente considerado uma profecia messiânica, para mostrar que nenhum anjo recebeu o privilégio de se assentar à direita de Deus. Os anjos são meros servos, enquanto Jesus é o soberano entronizado. Conclusão.
Capítulo 1 de Hebreus estabelece a supremacia de Jesus Cristo sobre todas as coisas, especialmente em relação aos anjos e aos profetas do Antigo Testamento. Ele é apresentado como o Filho de Deus, Criador, Sustentador e Rei Eterno, digno de adoração e louvor. Capítulo sublinha a importância de reconhecer a divindade e a obra redentora de Cristo.